Doutora, hoje o tema é um dos temas que mais cresce em relação à reclamação e o uso do serviço também. Por que será? Por que será, né? Nosso tema de hoje é sobre clínicas de estética, o famoso botox, preenchimento labial, fios, enfim. Intercorrência e expectativas de resultado. Exatamente. Tem muita gente que vai fazer procedimento estético, muito consumidor, né? E depois se dá mal, porque faz em clínica às vezes que não Você deve. até postou um vídeo sobre aquela questão do seio da moça. do laser, né? Exatamente. Então, é sobre esse tema que a gente vai tratar hoje, principais problemas em clínicas de estética. Se você não me conhece, eu sou Yandra Dias, advogada, especialista em direito do consumidor. E eu, Gleidson Faleiro, advogado também, especialista de consumidor, há mais de uma década aí, trabalhando lado a lado dos consumidores. É isso. E, doutora, isso aqui para mim, esse tema, ele tem um plus a mais. Por quê? Porque ele envolve atualidade. As pessoas estão culturalmente envolvidas nessa busca do bem-estar, da harmonia, beleza, da beleza, muito, né? do cuidado, né, do corpo, do rejuvenescimento, né? Então, isso, quando a pessoa busca esse serviço, ela está buscando uma autoestima. Ela está buscando resolver um problema talvez de falta de saúde, falta, né, da estética e alguns aspectos que melhorem. Eu acho que tem muito a ver mesmo com a autoestima. Com a foi o que autoestima. você falou, E melhore né? a sua autoestima, né? O seu Melhora. brilho, o seu vigor, a sua vida, Com né? certeza. Então, quando essa expectativa é agravada com a falha na prestação de serviço, aí há um peso. Porque às vezes você já não tá legal, né? Por exemplo, a mulher, falando como mulher principalmente, ela às vezes quer botar um botox, quer fazer um preenchimento para ficar ainda mais bonita. Aí ela entra numa clínica que acaba com essa expectativa com um serviço horrível. Sim. Deixa o olho dela horrível, deixa a bochecha às vezes maior do que deveria. Sim. Perde a profissional perde a mão, né? É interessante falar para você, empresário desse ramo, né? Que você é o especialista técnico. O seu cliente, ele pode até dizer como ele quer. Exatamente. Mas perfeito. você é o especialista técnico. Você que tem que dizer para ele o que é que ele precisa. Você pode vender o que ele quer, mas entregue para ele o que ele precisa, Concordo. dizia Paulo Vieira, né? Então, você não pode simplesmente fazer todas as vontades do seu cliente porque ele tem uma impressão fantasiosa. E aí você vai gerar uma expectativa, você vai frustrar essa pessoa e você vai gerar um dano estético e um dano moral. Exatamente. Então, com você certeza. tem aí acumulado 2 tipos de dano nessa relação de consumo. Não é só o dano moral, é o dano estético também. Dano estético. Para quem não sabe, o dano estético, de forma resumida, é Perfeito. bem aquilo... por exemplo, fui numa clínica fazer uma depilação a laser, por exemplo, e o laser me queimou com uma cicatriz que aquilo ali tão cedo não vai sair ou nunca mais vai sair. Não só me gerou um dano moral, mas me gerou algo estético que precisa ser reparado. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Então, essa insatisfação, esse erro, essa intercorrência, você não vai poder depois jogar a culpa em cima do seu cliente. Assim, como advogado, tentando estar dos dois lados, o Código de Defesa do Consumidor preza muito pela harmonia Sim. na relação de consumo, Sim. orientando um pouco o empresário nesse momento em que o consumidor também exagera naquilo que ele quer. A gente vê cada boca de linguiça. Pois é, mas exageradamente. porque o cliente... eu quero assim e tal, mas naquela pessoa ficou bonito. E você, talvez, o seu rosto, o formato do seu corpo, talvez não permita essa estética. Com certeza, exatamente. E quem entende disso é o profissional. Então, se caso o consumidor, incisivamente, inclusive lhe constranger, dizendo assim, eu estou pagando, eu quero isso, faça com que ele assine um termo de declaração de responsabilidade exclusiva dele. Que você, quanto profissional, está orientando uma coisa e ele está querendo outra. Ou, por via das dúvidas, nem faça. Porque daqui a pouco vem uma ação, né, contra você. O não fazer, eu também eu acho melhor, mais prudente. Eu pondero, doutora, diante da negativa e injustificada de demanda. Tá? Mas aí a gente está considerando uma situação em que o consumidor está passando da linha
dele enquanto profissional tá dizendo, poxa, eu não vou fazer isso porque isso vai de encontro aos meus Ele princípios, tem do que que eu fundamentar acredito. muito bem essa justificativa em uma linha técnica, Exatamente. científica, comprobatória, entendeu? Que Exatamente. viola os padrões, inclusive, do conselho de classe dele, o Sim. código de ética do conselho de classe dele. Sim. Como advogado, a gente tem que ir amparando todas as frentes para você não resolver um problema e gerar um outro Exatamente. muito maior. Então, quais são os erros, né? As três coisas mais corriqueiras nessa relação? Primeiro, resultado insatisfatório. Sim. Ah, não era isso que eu queria. Que às vezes o resultado insatisfatório em si pode não gerar um dano moral. Sim. É bom a gente falar sobre isso. Porque, por exemplo, às vezes você aplica... Vou falar da exemplo do Botox. Sim. Tá? Existem musculaturas que são mais fortes do que outras. Perfeito. Vou falar de nós dois. Sim. Você, por exemplo, vai usar uma quantidade... Você já vai falar do meu Botox? Você usa Botox? Nós usamos Botox, viu, gente? Inclusive, recomendo. Mas, enfim. Por exemplo, você vai usar uma quantidade e um produto talvez muito mais forte do que eu uso. Sim. Porque eu ainda sou mais jovem, minha musculatura não é tão forte. E aí, o que acontece? Pode acontecer de você colocar e com, sei lá, 3 meses o Botox dele sair e o meu durar 6 meses. Mas não significa que o resultado não foi alcançado. Que aquela profissional não fez o serviço como deveria ter sido feito, certo? Não é isso que a gente está ponderando nesse momento. Sim, correto. Porque foi feito da forma como deveria, porém a expectativa da pessoa, talvez, fosse de que durasse 6 meses, mas não vai ter como durar, porque a sua musculatura, a sua biologia não permite que aquilo dure tanto tempo. É um exemplo. É uma expectativa de prazo, né? Isso, é Não um exemplo. Vai durar 6 meses. Tanto Exatamente. é que você precisa fazer a reposição com uma antecedência mínima. Isso. Não esperar os 6 meses, né? Isso. Sempre estar ali fazendo os seus retoques. Mas aí, Então, agora a gente pode falar também de um exemplo que já aconteceu, inclusive, comigo em uma clínica, que eu coloquei o Botox e aí o meu olhar ficou um pouquinho caído. Isso daí já não significa que a minha expectativa foi possíveis intercorrências. Exatamente. Já é a segunda causa de reclamação. Isso. Aí já é relacionada à intercorrência. E a gente divide a intercorrência em procedimental, foi feito ali o procedimento errado, e a intercorrência é causada pela sua anatomia mesmo? Pela sua anatomia, mas eu falo no quesito, o paciente não fez o resguardo, o pós-procedimento correto. Por exemplo, não pode ir para a praia. Aí ela está posando, tirando foto na praia. Não pode ficar na rua. E ela postou ali no Instagram que não pode ir para academia. Tá no ar livre. E ela não obedece às normas indicadas. Inclusive, né, nas nossas assessorias jurídicas, a gente orienta que esse termo seja entregue de forma clara, precisa e seja dialogado com o paciente. Ó, você não pode isso, não pode isso, não pode isso. Você entendeu? Por quê? Porque aí a Informação gente clara. Enquadra na responsabilidade exclusiva do consumidor. Exatamente. Excludente, inclusive, de ilicitude. E a terceira falha, né, que estaria ali entre a intercorrência, é uma falha na prestação desse serviço. Seja ela qual for, o cara colocou um produto a mais ou produto a menos, e aí sofreu ali qualquer tipo de intercorrência, né, nesse processo. Então, quando a gente faz... Pagou por um produto, foi usado outro. Foi usado outro, em dosagem diferente. Então, nem todo resultado desagradável, consumidor, significa erro, né? A gente precisa analisar o caso a caso. Exato. Teve uma... Esse exemplo que você falou no começo do nosso vídeo foi importantíssimo, porque foi uma clínica que ela foi, pelo que eu entendi, tá, gente? Foi uma clínica que ela foi para tratar as estrias do seio. Você toma seu café, viu, doutora? Melhorar o aspecto de algo que já incomodava ela. Sim. E saiu muito pior. Porque ela estava com uma queimadura enorme. Sim. Então, qualquer peça... Trauma. Qualquer peça que ela usar ali vai estar mostrando
com certeza ela não está se sentindo bem. E aí, nesse caso, é um caso clássico que cabe os 3 danos. Dano material, porque ela vai querer com certeza o reembolso do que ela pagou. Dano moral, porque isso constrangeu de forma mexeu absurda. Mexeu com a imagem, com a honra, com o brio dela. Exatamente. E o dano estético. Porque é algo danificou ali... a estética dela, né? Exatamente. Um dos grandes problemas também que a gente encontra nessa relação de consumo, Yandra, é a promessa exagerada da clínica do resultado em detrimento a botar cliente para dentro. Não, a gente precisa fazer campanhas agressivas, prometer, pegar modelos aí da internet que estão fazendo procedimentos em um padrão específico, diferenciado, inclusive com análises clínicas de DNA, de exames patológicos, etc. tal, para conhecer a sua anatomia, como você bem disse. E ela promete isso ao consumidor, e aí a gente entra aí na publicidade enganosa, abusiva, exagerada, né? E não avalia corretamente, não acompanha o pós-procedimento, utiliza o produto ou o profissional inadequado, e isso vai gerando um dano ao consumidor, né? Então, como é que fica o consumidor nessa situação? O que é que você diz para ele que ele tem que se atentar? Yandra está agora sendo lesada em uma clínica de estética. O que é que você, como advogado, especialista, como quem conhece o direito do consumidor, existem muitos consumidores que estudam, né, o direito do consumidor, o que é que você orienta para esse consumidor aí? Se ele está passando por um episódio em que ele... Está sendo lesado. Está sendo lesado. Bom, parece clichê, mas como sempre a gente indica que você... tenha todas as provas da contratação desse serviço e do defeito que está acontecendo nesse serviço, né? Você junte toda essa documentação, registre principalmente no Procon, no Reclame Aqui. Fotos de antes e depois. Fotos de antes e depois. E judicialize. Eu tô falando, claro que, assim... se for um dano mais leve, mas se for algo tão grave quanto o que aconteceu com essa moça, também cabe o registro de um BO, boletim de ocorrência, porque também é uma prova importante. Aquilo ali foi praticamente um crime, né, o que aconteceu. Tem outros documentos importantes e técnicos que aí a gente, né, anota para não esquecer. É a ficha técnica, a ficha de avaliação. Anamnese, que você foi avaliada ali, que olhou, né, o seu... Mas sabia que muitas vezes o consumidor não tem acesso a esse documento? Mas fica por com isso a que ele clínica. precisa assistir o Código de Defesa do Consumidor. Ele precisa assistir o Café com CDC. Para conhecer os seus direitos e não estar E assim que chegar na clínica para fazer tudo, já tira uma foto. Pois é. Orientação pré e pós-procedimento. Ele precisa exigir isso, tá? Comprovar comprovante de produtos utilizados ali, ele ter acesso aos produtos, ver o rótulo ali dos produtos que foram utilizados, inclusive para ver a validade. Exatamente, perfeito. Para ver a validade. Né? E assim que você estiver fazendo o procedimento, pelo menos nas clínicas que a gente frequenta, eles sempre mostram, né? Olha, a gente está usando esse produto, tá válido, antes de fazer o descarte. Registre também e guarde as mensagens trocadas. Durante, durante e depois. Como foi esse pós? Isso, a evolução desse atendimento, o registro de retorno, tudo bem documentado. Para que você depois não fique sem como provar. Uma coisa que acontece muito, inclusive, não só nas clínicas de estética propriamente dita, mas em clínicas de depilação, a laser, que é a queimadura. Né? Às vezes, muitas, principalmente mulheres, né, que a grande maioria que frequenta essas clínicas, elas têm queimaduras durante o procedimento. E essa queimadura, nós temos 2 viés. O primeiro, as profissionais precisam orientar se a pele está preparada para receber o laser. Sim. Ela tem que ver o aspecto, se a pele não está ressecada, se está apta para receber. Se ela identificar qualquer intercorrência que não permita fazer o laser, que ela não faça. Sim. Porque caso queime a pele dessa paciente, ela é totalmente responsável por reparar esse problema, né? E aí cabe, inclusive, uma ação da consumidora para essa clínica. Como orientação, caminhando para o fechamento também, orientamos que você
que vocês não busquem qualquer lugar para fazer o procedimento. O barato que sai caro. Sempre. Conheça o estabelecimento, procure saber quem é o profissional, o nível de capacitação técnica dele, busque referências, aonde esse estabelecimento está instalado. Um estabelecimento que se preze, ele não está instalado em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Não é feito em casa. Não é feito em casa. Saiu uma nota essa semana de uma mulher que foi fazer um procedimento... Eu vi nessas rolagens do Instagram, ela foi fazer um procedimento estético e morreu na recepção da clínica. Vi, foi com PMMA, ela aplicou PMMA, que é uma substância bem complexa. A gente nem vai entrar nisso aqui, nesse mérito agora, mas bem complexa. E ela veio a óbito na recepção. Isso. Então, assim, a sua vida é muito mais valiosa. Valiosa, é. Tá? E outra coisa também, que esse tema destrincha tanta coisa, né? Eu vi também esses dias um profissional que dizia ser da saúde aplicando Monjaro no estacionamento de um estabelecimento. Eu acredito que era, sei lá, uma farmácia. Sim. Então, você vê como estão as pessoas em busca do emagrecimento a qualquer custo. Não é assim. Falar em emagrecimento, eu tenho propriedade para dizer o caminho de se emagrecer. Pois é. São 2 anos ininterruptos de disciplina, alimentação, academia, às 5h30 da manhã, sabe? Mudei praticamente a minha dieta e acompanhamento médico, profissional na academia. Busquei ali trilhar um caminho certinha e eu saí de 106 quilos para 76 quilos. Surreal, viu? São 30 quilos de emagrecimento. Então, assim, não existe mágica. E eu tenho hoje amigos que iriam fazer esse caminho fáceis. Eu vou até subir no meu Instagram hoje uma foto com ele no mercado. Que emagreceu muito, Pastor né? Carlos. Muito. Ele emagreceu muito. E ele ia por esse caminho fácil. E acabou trilhando um caminho correto. Não buscou qualquer clínica, qualquer local, qualquer procedimento estético. E hoje o resultado dele tá... Impecável. Pergunta a ele se ele se arrepende. Então, assim... conselho, se fosse bom... Não dava, vendia, se vendia, né? Mas é isso aí, gente. Fechando aqui o nosso episódio de hoje, procedimento estético exige informação clara dos dois lados, tanto do consumidor como do prestador. Clínica precisa orientar, registrar e não prometer o que não pode garantir, tá? E se você já foi vítima de uma publicidade enganosa, de uma clínica prometendo uma estética e um resultado milagroso, comenta aqui. Deixa aqui seu comentário para a gente saber, para a gente trocar uma figurinha depois. Se você passou por algum desses episódios aí, né, ruins, com clínicas de estética, a gente quer saber muito. E é isso. Curtam muito esse vídeo. Compartilhem. Se inscrevam no canal, porque a gente está trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Com muito amor, carinho. É isso. Até o próximo. Tchau. Tchau. Na vida de tanta gente.